Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais um dia nos encontramos para fazer vivência da palavra de Deus. Então vamos nos preparar. Todo o evangelho proclamado é uma conversão anunciada. Escuta a palavra de Deus e me converte em alguma coisa. Eu não posso escutar e deixar passar, não posso. Vamos juntos? Dizer, como disse o Tinácio de Loyola, Deus está dentro de mim, mas eu preciso desejar a sua companhia do meu lado. Eu não estou sozinho não, mas eu tenho que desejar a Deus. E pedir a Deus uma graça. Senhor, cria em mim um coração dócil e obediente à tua palavra. Amém. Vamos juntos? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo e quando ensinava, os sumos sacerdotes e os anciões perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade? Jesus respondeu-lhes: também vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vem o batismo de João? Do céu ou vinha dos homens? Eles refletiram entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acrediteis nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de um profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Vamos refletir agora o Evangelho. 7 dicas, 7 chaves de leitura em 7 minutos. Primeira dica, a primeira chave de leitura é o escutar. Eu escutei essa palavra. O que foi que eu escutei na palavra de Deus? Jesus voltava ao templo, enquanto ele estava ensinando no templo, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo fizeram a ele uma pergunta: por que autoridade faz essas coisas? Não é coisa, porque ele dava a vida às pessoas. Olha que pergunta mal feita, não é? Coisa. E Jesus falou também para ele outra pergunta, era própria dos judeus, responder sempre interrogar alguém com outra pergunta também. Jesus faz a você outra pergunta também. Se você me responder, eu vos direi. Ele perguntou: de onde é que vinha o batismo de João Batista? Vinha do céu ou vinha dos homens? Aí eles ficaram pensando, olha só, maquinando, né? Se falasse que era do céu, ele ia perguntar: e por que você não segue João Batista? Então ele não falar não. Se falasse que era dos homens, eles iam saber que o povo, todo mundo tinha João Batista como um profeta. Então o que eles fizeram para não comprometer a fé deles, nem aderir a Jesus e converterem a Jesus? Não sei responder. Então Jesus falou também para ele: eu também não respondo, também não vou lhe responder o que você me perguntou também não. Segunda dica, segunda chave de leitura é o meditar. O que você está dizendo para mim? O Evangelho de hoje, ele nos fala da autoridade de Jesus. Os fariseus, os anciões, estavam preocupados com a autoridade dele. Como é que ele fazia tudo aquilo? Quem tem autoridade para fazer essas coisas? Olha só que pergunta, né? Mal feita. Jesus responde com outra pergunta. E eles não sabem responder. Né? Olha só, pessoal. Se nós não amarmos a Deus e não nos desapegarmos de nós mesmos, nós não estamos fazendo nada. Já dizia São João da Cruz, hoje é o dia dele.
As coisas que Deus faz de forma despercebida. E quando nós não nos apegamos àquilo que está ao nosso alcance. Os judeus responderam uma pergunta com outra pergunta de Jesus. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eu posso passar a pergunta para você também, se lhe falta fé. Terceira dica, terceira chave de leitura é o rezar. O que esse texto me faz dizer a Deus? O que faz dizer texto a Deus? Fazer uma memória de todo o capítulo 21, para quem não leu ainda, né? Jesus teve tantas discussões nesse tempo. Tudo depende dos nossos apelos ante Deus, né? O João Batista, uma multidão de pecadores foi convertido por ele. Uma multidão. Muita gente convertida. E esses anciões, esses fariseus não queriam voltar atrás das suas convicções, porque aí onde é que está a ignorância e o orgulho. Cristo silenciou e venceu. Eles não, eles estavam convencidos que já estavam salvos. Mas eles na verdade precisavam se purificar por dentro do seu coração. Tinha aquele achismo que muita gente tem, né? Eu acho que é dessa forma, eu acho que é dessa outra forma, é do meu jeito. Se não for do meu jeito não funciona. Não é assim a gente às vezes, né? Às vezes a gente faz isso, a gente faz. E hoje a gente é lembrado pela primeira leitura, né? Que o profeta Balaão, ele vê Deus, né? E fala de Deus e pede para que os seus olhos se abram e fale para ele. O homem ouve a palavra de Deus, conhece o pensamento do Altíssimo. Ele fala ele fala pela leitura que das estrelas que indicavam o caminho do nascimento de Davi. Essa estrela, fala pela leitura, é a estrela de Davi, que até hoje está na bandeira de Israel. O povo, né? Jesus é chamado Filho de Davi e canta para ele hosana nas alturas. Quarta dica, quarta chave de leitura. Contemplar, olhar para a vida como Deus olha. O salmista hoje, no Salmo 24, ele diz assim: fazei-me conhecer a vossa estrada, Senhor. Conhecer a estrada que me leva até Deus. Conhecer a estrada que me leva até o Senhor. Você precisa ter um extraordinário amor por Jesus. E ter um desapego a você mesmo, às suas coisas pessoais. Viva para Deus. Quinta dica aqui na chave de leitura é o compromisso. O que essa palavra me faz fazer? Esse evangelho ele começa com a entrada de Jesus triunfal em Jerusalém. O povo aclama Jesus, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus é identificado como um profeta de Nazaré. E ele em Jerusalém, quando ele entra no templo, ele vê muita gente querendo, né, fazendo do templo um lugar de mercadoria, de venda de mercadoria. Seja dica, seja chave de leitura. O que eu digo, o que eu penso agora? Eu penso que quando Jesus viu aquele pessoal, todo mundo na casa de Deus, né, fazendo coisas erradas, ele mandou todo mundo embora daquele lugar. E ele voltou para Betânia com raiva, não é? Com raiva porque o pessoal não respeitou a casa de Deus. Quando ele vinha, ele teve fome. Aí viu no meio do caminho uma figueira, foi pegar para comer, e não tinha fio. Ele amaldiçoou aquela figueira. E naquele momento ele voltou para o templo para pregar. E quem se aproxima de Jesus? Os anciões. E pergunta: com que autoridade fazem essas coisas? E ele não responde. Ele dá outra pergunta, porque sabia que aqueles sacerdotes, aqueles anciãos, ele era maquiavélico, era uma pessoa sem escrúpulos. Jesus não respondeu para eles.
Sétima dica, sétima chave de leitura. Em que eu vou me converter ouvindo essa palavra? João, ele apelava para o apelo da conversão. Convertei-vos. O batismo de João implicava não tão somente a sua missão, mostrando, apontando para o Messias. O que é preciso me converter para me tornar seguidor de Jesus? Os sacerdotes sabiam disso, mas eles sabiam que já estavam salvos. Eles não queriam se dobrar para Jesus, para não perder a autoridade. Não viam nele o Filho de Deus. Olha só, né? Cultuava a Deus e não via Jesus como Filho de Deus. E Jesus era um homem livre, desembaraçado de qualquer prescrição legal do fariseu. Ele questionava aquelas regras pessoais, os alimentos que ele não podia comer. Sobre a questão do sábado, ele questionou o sábado. Foi, né? Ele observava os peixes, os pássaros. Jesus, ele sentava-se para se associar aos coletores de impostos. Trazia o morto para ele ressuscitar, ele ressuscitava. Perdoava pecados, libertava a pessoa de sua enfermidade. Jesus, em suma, ele vivia como alguém livre para se relacionar com a natureza, com Deus e quem estava perto dele. Sem nenhuma mediação, de estruturas rituais, era livre para se relacionar com os outros, sem ser tolhido por tabus sociais. E eu pergunto agora para nós, será que eu acolho com docilidade a vontade de Deus na minha vida? Então, medita um pouquinho, não é? Eu acolho com docilidade o que Deus coloca na minha vida? Então medite, você tenha um dia tranquilo e feliz, Deus te abençoe, Deus te ilumine, você não está sozinho, Deus está com você, Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Paz e bem, tenha um bom dia.